Bom dia, meus irmãos. O nosso devocional hoje vai ter o tema de medo. Então nós vamos falar sobre medo. Lá no livro de Números, capítulo 14, verso de 7 a 9, a palavra de Deus diz assim, Números 14, de 7 a 9. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Não tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Medo é uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa do perigo real. Frequentemente é um perigo físico. Vivemos dias de medo. Medo do vírus, medo de perder o emprego, medo de não termos comida, medo. Tem um ditado que diz: quando olhamos para o problema e depois olhamos para Deus, o problema é gigante. Mas quando olhamos para Deus e depois olhamos para o problema é pequeno e Deus é poderoso. Medo. Algumas vezes é claramente pecaminoso. Veja o caso da geração dos judeus que saiu do Egito e estavam próximo da terra prometida. Será que o medo deles era legítimo? Ou havia um certo exagero da parte deles? O relatório que os 10 deram era verdadeiro ou eles estavam exagerando? Eles falaram assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, 31. Devido a essa reação, Deus fez com que eles vagueassem no deserto e morressem, sem nem mesmo verem a terra da promessa. O juízo de Deus parece severo demais. Se olharmos da perspectiva humana, parece quase injusto que Deus reagisse dessa forma ao medo do homem. Parece injusto se olharmos da perspectiva da modernidade. Afinal de contas, todas as circunstâncias não eram tais que qualquer pessoa com juízo ficaria com medo de entrar no território tão poderoso dos cananeus? Lembra? Moisés enviou os 10 espias, como a própria palavra já diz, para espiarem a terra. E quando eles voltaram, reuniram os 12 e mais o povo para relatar a Moisés o que eles haviam visto lá na terra que eles deveriam possuir. 10 foram pessimistas e somente 2, Josué e Caleb, confiaram que Deus era poderoso para lhes darem a terra da promessa, a terra que Deus havia prometido há anos para eles. Porém, ficou bem claro que o povo desobedeceu. Deus lhes havia dito repetidamente: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Números 14, 9. E ainda, não temas e não te assustes. Deuteronômio 1, 21. Porém o medo os levou a rejeitar a vontade de Deus. Irmãos, sabemos que estamos diante de uma situação que só Deus pode nos ajudar. Estamos conscientes disso, sabemos bem. Todos nós estamos com medo do que vai acontecer com o nosso país, com o mundo. Estamos ansiosos para ver o que vai acontecer. Isso é verdade. Estamos com medo. Mas cremos também do outro lado
cremos também que o nosso Deus está no controle de toda e qualquer situação. A Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Há uma história muito bonita e consoladora no Velho Testamento. É a história do rei Ezequias diante da iminente invasão da Síria. Isso está lá em 2 Reis 19. Então a Bíblia diz assim: tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ou seja, eram ídolos, deuses falsos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Irmãos, que atitude bonita desse rei chamado Ezequias, lá no Velho Testamento. Veja as atitudes que esse homem toma diante de um ataque iminente, diante de algo assim, que só Deus, como Deus o fez, podia livrar o reino do sul, Judá, das mãos desse rei perverso, Senaqueribe, rei da Síria. Humanamente falando, era impossível, mas Deus interviu na história, e Deus ouviu a oração desse homem. Que possamos pegar isso como exemplo nesses dias de dificuldade. Veja, esse homem subiu ao templo e orou ao Senhor. Um pouquinho diferente de nós, porque nós agora temos que orar em casa, porque não podemos ir à igreja ouvir a igreja. Mas esse homem ora ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Ele disse: inclina, ouve a nossa situação, o nosso clamor, vê o que estamos passando. E a Bíblia diz que o Senhor fez um milagre maravilhoso. E diz assim: então, veja, resultado de oração daquele homem e da nação. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Veja o livramento, o milagre que Deus fez. O livramento que Deus fez. Veja a importância de nós orarmos. Irmãos, logo oramos a Deus e cremos que isso vai acontecer. Logo estaremos juntos novamente para louvar o nosso Deus, para termos comunhão com o nosso Deus. É uma questão de tempo. Mas enquanto isso não chega, enquanto temos que esperar, nós vamos aproveitar esse tempo e orar ao nosso Deus, ler a nossa Bíblia e fazer o culto com a família. Vamos aproveitar esse tempo. Nós somos a igreja e vamos orar por cada família. Nós temos o desafio, temos a lista das famílias da igreja e temos o desafio para orarmos. Hoje é um dia especial de oração. Todo dia orando ao nosso Deus. A palavra de Deus diz
lá em Gálatas. Quero terminar com essas palavras do apóstolo Paulo. Olha que palavras bonitas que ele despede da igreja. Ele diz assim, aliás, é Efésios: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele despede daqueles irmãos. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, logo vamos estar juntos adorando a Deus na nossa igreja. Que Deus te abençoe.